Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você está na Sala dos Professores, o nosso programa especial onde você participa diretamente conosco, mandando sua história, sua experiência, seu dia a dia, alguma coisa bacana que você fala assim, isso aqui, Regiane Keller pode comentar, pode trazer um pouco mais da visão deles, né, um pouco mais do dia a dia. Essa é a ideia deste quadro, deste momento em que nós estamos aqui. E claro, sentada à minha destra, ela, a comentadora, aquela que veio compartilhar suas informações, Regiane Taveira. Tudo bem, Rê? Que delícia, tudo bem? Aliás, né, pode mandar um café, um pão de queijo aqui para a sala dos professores, que a gente também está aceitando, não é? Exato. Brincadeira. Mas faz parte, não é? Acho que é o melhor momento é a sala dos professores. Acho que é onde o professor consegue ser o professor naquele momento. Perfeito, perfeito. E olha, uma coisa que você falou é verdade. Não existe sala dos professores sem um cafezinho, né? Então aproveita você que está ouvindo a gente, arranja um cafezinho aí, Uhum. senta e vem participar. Regiane, temos uma história hoje enviada por Temos, um professor, uma história, um caos, temos. um cotidiano aqui para a gente entender. Enviado pelo professor que nos mandou o nome, então vamos falar o nome Uhum. dele aqui, que é o professor Ricardo Alves de Brasília. Tá a fim de ler pra gente, Rê? Leio sim, bora lá. Vamos lá. Sou professor de língua portuguesa em uma escola particular e queria compartilhar um caso que aconteceu na minha sala de aula. Foi um daqueles momentos que começam tensos, mas terminam trazendo boas reflexões. Estávamos falando sobre diversidade na literatura, quando um aluno trouxe um livro com personagens LGBTQIAP+. Assim que mostrei a capa, alguns alunos começaram a rir e soltar comentários meio maldosos. Respirei fundo e perguntei: Gente, vocês já pararam para pensar no impacto que essas histórias podem ter para quem se vê nelas? O clima ficou meio estranho. Mas depois de um tempinho, um estudante que nunca tinha se manifestado sobre isso revelou que fazia parte da comunidade LGBTQIAP+, e que tinha medo de ser julgado na escola. Foi um daqueles momentos de silêncio que dizem muito. Aos poucos, a turma começou a refletir. Falamos sobre respeito, sobre a escola ser um espaço seguro para todo mundo e sobre como a literatura nos ajuda a entender a vida de outras pessoas. No final, vi alguns olhares diferentes. Aquele tipo de mudança que pode parecer pequena, mas que faz toda a diferença. Talvez ninguém tenha saído dali completamente transformado, mas tenho certeza de que plantei uma sementinha de empatia. Queria saber como vocês, da sala dos professores, olha aí, Keller, eu e você, lidam com situações como essa e que estratégias acham importantes para tornar a escola um ambiente mais acolhedor para os estudantes LGBTQIAP+. Que Que história bonita, relato, né? hein? Muito bom, muito bom. Que Muito relato, obrigado pela sua história, pela confiança, né? pela confidencialidade, Exato, né? Muito exato. bacana. Rê, tem alguns pontos aqui que eu acho que a gente podia dar uma desmontada para a gente Sim. compreender um pouquinho mais. Primeiro, essas histórias, esses momentos que começam tensos numa sala de aula. A gente sempre tem aquela Uhum. pergunta, né? Aquele momento, aquela questão que às vezes acontece na sala de aula e você faz para onde que isso vai? Esse é mais um ponto importante, né? Sempre pode acontecer. E, professores, é normal acontecer situações dessa porque a Sim, gente está lidando com pessoas, né? Nós estamos ali nos relacionando com pessoas, com crianças de várias idades e por aí vai. Então, é um ponto que pode acontecer essas tensões. Até uma dica que eu acho que eu dou pro professor que está acompanhando a gente é prestar atenção, porque às vezes a gente tem um fluxo, né? A gente vai num fluxo trabalhando e vai dando a aula e vai-se embora e horário que tem para ir, e nós não adequamos exatamente o nosso vocabulário, a nossa expressão mesmo para a faixa etária que a gente está dando aula, né? Para a faixa etária que nós estamos trabalhando. Eu percebi isso numa época que eu dava aula para o ensino médio e pro fundamental no mesmo dia, assim.
Então, eu tinha uma dificuldade de adequar. Então, aprender a adequar, eu acho que é um bom truque, um bom começo para a gente falar sobre, assim, é um ponto que aqui no meio me levantou. A outra questão que eu gostei bastante aqui é sobre o poder da literatura, né? O que que você acha, Rê? Literatura, a gente já fez alguns programas falando Já, sobre a força da literatura na já. escola, né? Já, e o quanto é mágico, né, porque você a partir do que você está lendo, você entra mesmo naquela história, é assim, você faz parte daquilo, principalmente quando você, se sente pertencente também àquilo, porque não é só você olhar e falar: "Nossa, olha esse personagem, eu gosto dele", mas você se sente parte daquilo. Hum. Porque, às vezes, fora, né, porque eu falo, no mundo real, às vezes você não vai conseguir se identificar tanto com aquilo como com aquilo que você está lendo, né, porque que nem esse professor nos traz, o aluno, ele não tinha coragem de falar. Mas ali no livro, ele criou coragem, né, a partir do livro, né. A partir do Uhum, livro, ele criou coragem para falar. Olha a importância da literatura, né. Vai muito além do que a gente pode imaginar. Quantas vezes, Keller, você colocou muito bem, a gente gravou sobre literatura e a gente ouviu relatos de histórias que foram mudando nossas, nossas mesmo, que foram mudando, transformando a gente a partir da leitura. Então, olha a uhum, magia disso tudo, não é? perfeito. Então, até a música, né? Eu falo assim, você colocou muito bem agora quando você coloca a questão de como é falar com essa geração, como se colocar com essa geração. Quando você traz um bom livro, quando você consegue fazer ali todo trazer um repertório de coisas que eles vão não todos, né? Mas você consegue trazer um pouco de cada coisa para que eles se sintam parte daquilo. A música é importante, a arte é importante, a literatura é importante. Então, o professor, ele tem que estar além dos conteúdos curriculares, né? Bem além. Porque antes o professor tradicional, ele pensava no quê? No planejamento, no plano de aula depois, e era o conteúdo. A sala de aula não é mais isso. É A sala verdade. de aula, ela não está fechada, ela é aberta. Apesar das Uhum, paredes, ela está aberta. E aí o professor, quando ele se organiza para dar uma aula, né, que essa história, mexeu muito comigo no sentido de quanto esse professor foi sensível e o quanto ele teve conhecimento para lidar com aquele momento, e sensibilidade. E sensibilidade. Então hoje, quando a gente fala, né, das competências socioemocionais para os alunos, a gente tem que primeiro a gente ir trabalhando, como profissional da educação, as competências na gente. Porque vai muito além das paredes, Kelly, a sala de aula está aberta. E a gente também tem que estar. Isso não é fácil, hein. Falei demais, né. perfeito. Não, não, foi Viajei. maravilhoso. Não, foi maravilhoso. Eu acho que é isso mesmo, Porque, sabe? a gente tem que estar muito preparado e a gente percebe que muitas vezes nós não estamos, né. E não é culpa do professor, né. Você tem todo um trabalho de formação, né, a gente volta naquela teclinha, Keller, a formação inicial, depois no decorrer da vida a gente tem que estar se preparando o tempo todo, não é. Esse olhar, que a gente tem que fazer na escola hoje? Eu acho que, assim, um dos pontos não é receita, né, mas você ter uma escuta ativa o tempo todo. O tempo todo. Como professor, como gestor, né. O seu aluno, ele precisa ter voz, Uhum, senão ele vai passar pela escola e não vai ter sentido na vida dele. Olha esse aluno, se ele não tivesse se manifestado, se ele não tivesse um momento para se manifestar e dizer: "Eu faço parte", né, e tá tudo bem, e tem que falar, né. Mas aí olha de novo eu viajando. Eu não conheço ainda, mas gostaria de conhecer e, por favor, se vocês na escola de vocês tiver, me mandem. Por que nas escolas não existe lá nos corredores, Kelly, cartazes, bandeiras, coisas para que os alunos se sintam seguros, independente, né, do que
do quem é o Keller, quem é a Regiane, quem é, né, quem está aqui por trás, né, a Carol, enfim, que por que que a gente não é acolhido na escola? Uhum. Desta forma, Essa é uma reflexão importante, viu? E a né? gente não tá falando só sobre sexualidade, não, viu, gente? Por exemplo, Não, se a sua não. escola recebe pessoas de outras nacionalidades, de Pronto, outras regiões, por que que a gente não tem de outras religiões, né? De diversas. O que tem isso, elementos na escola para que aquilo seja um espaço confortável? Eu sei que é mais fácil da gente falar assim sobre, mas o Brasil ele viveu e ainda vive de diversas formas uma disputa meio cultural ali, política, né? Que acaba dificultando um pouco, a gente não sabe para onde ir ou como se posicionar muitas vezes. E aí, a dica que eu dou é que a escola tem que se posicionar sempre ao lado do estudante, do ser humano, da criança, né? Enquanto você estiver desse lado, mais chance de você estar do lado certo. E eu gosto muito da fala da Rê quando ela fala sobre é, caso a gente não saiba, aconteceu uma situação, não sei como lidar. Perfeito. Eu vou esperar uma segunda situação parecida, onde eu também não sei como lidar. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes acontece algo semelhante, né? Tem algum estudante que é LGBTQIAP+, para usar os termos que a gente está trabalhando aqui, e você não sabe o que significa a sigla. Perfeito. Você não entendeu, a pessoa falou, você lembra lá do GLS, lá dos anos, né? Dos anos 2000, lembra lá de algum outro termo, né? E por aí vai. Tá tudo bem. Você vai esperar uma segunda vez isso acontecer para procurar entender o que que significa, né? Você vai procurar quantas vezes? Então é importante que a gente vá atrás. Hoje em dia tem de tudo, né? Buscador tá na mão, dá para você ir perfeito. atrás, não tem problema nenhum. E só para somar com as pessoas que estão aqui com a gente, essa sigla em específica, ela é uma sigla que não é um grupo único, tá? Né? É um grupo de bem diverso que se entende como minoria política e até em quantidade também se entende como uma minoria e por isso uma galera que cola junto para poder ter alguma representatividade em algum espaço. Então a gente está falando sobre lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, pessoas não binárias, que aí pode entrar também o intersexo, queer, assexuais, pansexuais e outras, por isso que você tem o mais ali Mas, nesse ponto. Então, olha que importante você entender um pouco. Ah, mas da minha construção pessoal, eu acho que não sei se é bem assim. Tá tudo bem, você tem sua construção pessoal, tá tudo certo. Mas você não pode negar o ser humano que está na sua sala não, de aula. Há um ser humano ali dentro da sua sala de aula, se reconhecendo dessa forma. Você vai olhar para ele e falar: não existe? Tá ali, tá na sua frente, te olhando, procurando proteção, orientação, acolhimento. segurança. Segurança está na sua frente. A gente não pode negar a realidade dada, né? Ela está Perfeito. aqui, entende? Independente do valor pessoal, novamente, a gente tem que pensar sobre as questões de humanidade, de proteção da criança, de respeito do estudante, do aluno, dos valores humanos. Eu acho que é aí que está o ponto. E precisamos de uma desconstrução de preconceitos? Todos nós, todos nós. Gente, para você desenvolver um preconceito, basta você ficar parado, você entende? Esses dias tinha um grupo de crianças, né, numa praça em que eu estava, um grupo de jovens, e eles estavam ouvindo música e falando coisas de maneira que eu não entendia. Eu já estava assim, essa juventude. Em 2 minutinhos eu já estava assim, essa juventude, ouvindo esse som e fazendo tal coisa, é só não fazer nada. Aí quando eu parei para ouvir, parei para entender, você traduz um pouco do dialeto, você entende o som me lembrou uma outra música. Então tá tudo bem. Você vai lá, você vai conhecer, né? Tem um ponto que você precisa ir até lá como professor e como ser humano para desconstruir esses preconceitos em você e nos outros. E é óbvio, ninguém vai ser totalmente livre desses preconceitos. Algum vai ficar, alguma instância vai ficar, e aí você volta para esses valores. Valoriza o ser humano, valoriza a criança, valoriza a proteção, valoriza a escola como aquilo que ela deve ser, né? Faz sentido, Rei, para você? Nossa, Keller, você falou uma palavra, duas, na verdade, né? É, construção pessoal, cada um tem a sua mesmo. Mas quando você decide ser professor ou ser professora, algumas coisas você vai ter que deixar guardada na sua casa. E, né, me crucifiquem aí, porque a diversidade, ela tá ali na sua frente. Como é que você vai se calar diante, né? O professor nos traz aí muito bem de risos, de brincadeirinhas, né? E tudo isso
preconceito, pelo preconceito, né? A gente está no século XXI, a gente acredita que a humanidade está evoluindo, né? Tudo bem que a passos de tartaruga, né? Quando a gente pensa nesses, né? Infelizmente, Keller, né? Quando a gente pensa em alguns assuntos específicos, a gente não avançou nada. Desculpa, né? E o professor e a professora, e eu falo assim, que o aluno ele olha de uma forma. Eu vejo o brilho dos meus pequenos, quando chega lá no primeiro aninho. O professor é tudo. No decorrer dos anos, infelizmente, dependendo de quem eles encontrarem no caminho, o brilho vai perdendo. Eles vão perdendo esse brilho. Isso é triste, porque é isso que você falou e a gente colocou aqui desde o começo. Eu quero olhar para o professor e me sentir acolhido, seguro, é, aquele que eu vou poder olhar. Talvez vai ter coisas que eu não vou ter coragem de dizer na minha casa, mas para aquele cara que está lá, talvez eu tenha. Olha isso! Olha a grandiosidade dessa profissão, né? Mas para isso, essa construção pessoal que eu tenho, que o Keller tem, muitas vezes vai ficar na casa dele, né? Mas isso não é fácil, Keller. Não, é um exercício, né? É um Não, exercício não. contínuo, é um estudo contínuo, né? Exato. Precisa Não muito. dá, a gente não pode parar. E os momentos, né, Keller? E eu não vejo muito ainda, por isso que eu falei que tem coisas que eu ainda não vi, gostaria de ver, os diálogos, círculos, né, de diálogos, né. Uhum. Vamos falar de alguma coisa, né, como é que você está hoje, Kelly? Gente, isso em qualquer ano, série aí da escolaridade. Eu lembro, e você também deve lembrar, de um professor que gravou com a gente aqui, que ele é professor de universidade, e que ele falou que ele faz isso com os alunos na universidade. Acho que ele era Faz até um tempo. amigo seu, não Uhum. era? Se eu Acho que não me sim. engano. E olha que interessante, não tem idade para você querer falar, né. Não é só você chegar e dar aula, porque esse professor já não funciona mais na no ne nesse no século XXI. E para esses Perfeito. alunos, e para essas crianças, né, adolescentes, enfim. É que o que você está levantando, Rê, é uma outra faceta daquilo que a gente já fala há muito tempo, que o conteúdo, o estudante tem acesso. Sabe, com Pronto. inteligência artificial, com Google na mão, com celular, com diversas das tecnologias, o bloco de conteúdo ele tem acesso. Agora, como que eu vou compreender esse bloco de conteúdo? Como que eu vou internalizar esse bloco de conteúdo? Como eu vou aplicar esse bloco de conteúdo? Essa é a questão que nós discutimos tanto hoje em dia, que é o famoso papel do professor como mediador, né? O Sim. professor ele precisa ser alguém que faz essa mediação. O que que é a mídia? A mídia é o meio, é aquilo que está no meio do processo, né? Trazendo a informação do indivíduo, da fonte, da pessoa. Então, esse é o papel do professor, como que ele vai mediar tanto a informação quanto essas situações também. E, novamente, estamos lidando com crianças. Isso vale para pessoas no geral, mas especificamente crianças numa sala de aula, eles vão trazer a visão de mundo que eles foram expostos. Então, parte da visão da escola, uma parte muito importante do que a escola deve fazer, é oferecer a cultura, oferecer alternativa, oferecer, né, um mundo mais largo, outras possibilidades de mundo, para ele entender que existem outras coisas, qual que é o papel dele nesse mundo mais largo, né? Às vezes o mundo que a gente apresenta é um mundo que o próprio professor não conheceu. Por exemplo, dei aula sobre Segunda Guerra faz pouco tempo, para um nono ano, né? Acabei de dar aula sobre Segunda Guerra, e falando sobre Europa, falando sobre a França. Eu não estive na França, nesses locais. Mas eu preciso falar que eles existem, eu preciso descrever eles de uma forma que eles sejam acessíveis para os meus estudantes compreenderem, para dar esse alargamento de mundo, essas possibilidades, né? Isso é o papel do mediador clássico que nós já discutimos na Perfeito. educação, mas tem esse mediador humano, que é o mediador que tem que intervir de forma positiva, em diversas situações. Situações de preconceito, a promoção de diálogos saudáveis. E eu sei que não é fácil. Não é fácil. E eu Uhum. quero tranquilizar o professor que você não precisa ser o melhor
do mundo naquela mediação. O que você não pode é piorar a situação. O que você não pode é permitir que a situação fique ruim, sabe? É E permitir. Não dá, né? Então a gente dá uma mediada para resolver, né? Mesmo que eu não mude, para resolver, para lidar, para conseguir dar conforto para quem está sendo atacado, né? Esse tipo de coisa. o que o professor trouxe pra gente, né? Que é Perfeito. Ricardo, né? É o que o Ricardo trouxe. Exatamente. O que que ele fez ali naquele momento, né, Keller? Ele olhou para aquela situação, né? Ele ele com essa sensibilidade, eu posso acho que colocar assim, que ele teve com o relato do aluno, com o aluno se colocar ali naquele momento, a partir ali da literatura, né, ele nos mostra exatamente o quanto que a educação tem poder de transformar os olhares, Sim. né. E o relato dele mostra claramente, olha o poder que a educação tem de transformar os olhares. Ele mesmo coloca: "Pode ser que eu não tenha atingido todo mundo, mas você pode ter certeza, professor, que você atingiu mais da metade que estava ali", né, só pelo jeito que ele fala que conduziu a situação, né. Perfeito. Porque já tira os risinhos já pararam, né, houve o silêncio que mostra que houve reflexão, né, que isso também é importante, né. Ele conduziu também, se a gente for ver, né, Kelly, de uma forma firme, não é, ele soube ser firme, ele não aceitou que aquele aluno recebesse aqueles risos, aquelas brincadeiras, né. Esse Não se também opôs a brigar abertamente. Você tá errado, pro né? Também não. Isso é legal para os isso. outros. Isso é legal, né. Ele mostrou que é refletindo, né, e né, a partir da exposição daquele aluno, a reflexão sobre o assunto e os alunos começaram a pensar um pouquinho, né. É o que ele fala, não mudou todo mundo, mas houve reflexão. E é isso que a gente Perfeito. quer, né. O que que a gente quer? Reflexão. Essa é a ideia da Você escola. falou tudo, o conteúdo está em tudo quanto é lugar, quero. Eu quero estudar química, eu sei onde vou, física, enfim, né. Só que alguém para mediar conflitos na escola, né, ainda é o professor, né. Para ter uma escuta ativa, ainda é o professor. Então, olha, é o que eu vou repetir sempre, a importância, né, que nós temos na vida dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos, né, tanta gente que trabalha com EJA aí, que também tem relatos, assim, maravilhosos. Então é realmente a gente se posicionar, mas se posicionar de uma forma neutra e prontos para receber tudo que tem aí nesse mundo diverso, ainda bem, né, que a gente vive numa Sim. diversidade tão maravilhosa. Sim, sim. As discussões de diversidade, gente, elas são importantes para você dar espaço, né, pro estudante, para ele ter espaço para ser, para ele ter espaço para se expressar. Essa é a ideia. Lógico, ninguém está falando aqui sobre levantar determinadas bandeiras ou bandeiras que não se sente confortável de levantar, não é essa a ideia. A ideia é você não proibir a pessoa de ser quem ela quer ser, né? De ser aquilo que ela pode ser, aquilo que ela se permite ser, aquilo que ela ainda não se permite, mas está ali para se desenvolver e tornar a escola esse ambiente agradável. Imagina, se você não torna o ambiente agradável, imagina um estudante que tem que ficar 10 anos, 5 anos, 3 anos no ensino médio que seja, num ambiente que ele é complexo, difícil, desafiador, ruim para ele. Isso é muito Sem pesado, né? segurança, sem Sim, segurança. É, isso é muito pesado. é E muito repito pesado. mais uma questão. Não sei lidar. Ai, Keller, não sei lidar. Procura apoio. Procura apoio para lidar. Você consegue na Exato. internet, você consegue com outros professores, você consegue com os grupos da tua própria cidade, deve ter grupos para lidar. Sabe aonde você consegue também? Você consegue nos materiais da Editora do Brasil apoio para lidar. Isso é algo importante para falar. Nós estamos aí para acontecer as escolhas do PNLD, por exemplo, e tem diversas discussões para que você entenda um pouco mais sobre os muitos pontos que nós temos para discutir, o que nós temos para lidar. Vou dar só um ponto. Se eu não me engano, no livro de sociologia que eu estava dando uma olhadinha, que está na escolha do PNLD, você tem toda uma área para falar sobre diversidade a respeito de gênero, raça, sexualidade, idade.
Então, assim, é diversidade no geral mesmo, tô falando de idade, como que lida pessoas novas, pessoas velhas, como que Uhum. lida, né, como que lida, qual que é o espaço do novo e qual que é o espaço da pessoa idosa na sociedade. Porque tem isso, toda a sociedade que nós temos, ela foi formada para que você viva bem nela, dentro de uma determinada faixa etária. Se você está muito antes dela, a sociedade não é preparada para você, se você está muito depois dela, não é preparada para você. E tudo que para onde o Brasil caminha é para a gente ser mais idoso em breve, ter uma grande camada de idosos. Então, a gente está preparando a sociedade para nós daqui a pouco. Você entende? Não tem algumas discussões que são muito bacanas. Uhum. Aconselho a professor qualquer disciplina, dá uma olhadinha nos materiais de sociologia, por exemplo, que tem muitas discussões interessantes a respeito disso, está lá disponível. Dá uma olhada para você, é uma formação para você também, os materiais didáticos, né? Pra você dar uma olhada, para você se renovar, porque às vezes faz tempo que a gente saiu da escola, né? Faz tempo que a gente saiu da Perfeito. universidade. Então, esse é um ponto importante. Eu queria só acrescentar um pontinho, Professor. Rê, que aqui é uma coisa muito especial que tem nessa história. É, professor, professora que está acompanhando a gente, muitas vezes você vai lá para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro, né? Tá tudo bem, você vai lá para ensinar o seu conteúdo, você vai lá para exercer sua profissão, tá tudo certo. Tem muitos estudantes que olham para você como um dos poucos oásis de razão, de aconchego, de cuidado, de acolhimento. Isso é um ponto muito importante também, tá? Então, lembra disso, lembra que às vezes pra gente que é professor, nós estamos lá, 40 alunos em cada sala, 5 salas em cada escola, Uhum. 3 escolas para trabalhar, você tá ali com aquele monte de gente, pode ser que nós não consigamos, a gente não consegue compreender o impacto da nossa presença ali, né? Nós temos uma dificuldade para compreender o impacto, do que a gente fala, do quanto a gente recebe. Então, tenha como norte sempre o direito humano, né? A expressão do ser humano, a qualidade de ser, a proteção da criança, né? O Perfeito. acolhimento. Tenha isso como um norte que ele já facilita muito como vai lidar. Imagina se o professor tivesse dado um movimento muito brusco aqui, ou reforçado um determinado preconceito, você tinha um Uhum. estudante que teria se fechado por quantos anos, né? Um estudante que não veria a escola como amigo. Se esse professor tivesse repreendido de uma maneira errada, né? Os estudantes que estão reproduzindo, às vezes, um preconceito que está na sociedade, ele nem pensou sobre isso, fez o risinho ali porque está em todo lugar. Se Uhum. ele tivesse ali repreendido de uma maneira que não fosse uma maneira de acolhimento, por exemplo, pode ser que esse estudante antagonizasse o professor e antagonizasse as pessoas, para sempre também, Uhum. entende? Ou por muito tempo. Então Bloqueasse. aqui tem um meio de campo que foi muito bem feito Nossa, aqui e que, de novo, maravilhoso. não é fácil, né? Não. Esse É isso. apoio, né? É sentir-se. O professor, ele tem que ser um apoio. A gente percebe, né? eh, Você, Keller, também, a gente que trabalha numa periferia, o quanto que eles querem apoio, né? É apoio, é se sentir perto de você, acolhido. Gente, assim, essa história, eu desde o começo falei, me sensibilizou muito, porque esse professor ele teve uma visão que a gente eu gostaria que todos tivessem, né. E ele querendo, né, até coloco aqui, né, Ricardo, querendo que a gente, te ajude aí, olha, você que A nos gente aprendeu. ajudou. Tenha É, certeza disso. Tenha certeza exatamente. disso. A gente que aprendeu. Muito Nós obrigado. que aprendemos. É isso, né, Rê? É isso, aprendizagem. Saímos transformados, professor, né. Perfeito. Estamos saindo diferentes desse episódio, tenha certeza, Ricardo. Muito obrigada. Eu sou Regiane Caveira e olha, continuem aí tentando plantar essa sementinha. Que sementinha, hein, Kelly? Que todos tenham essa sensibilidade para continuar plantando a sementinha. Foi uma Perfeito. delícia. Perfeito. Junto conosco, nós tivemos o professor Ricardo Alves, aqui representado pela sua história, e eu sou o Marcos Keller. Estamos aí, construindo um mundo que a gente quer viver, um mundo que nós precisamos viver e um mundo em que todos possam viver, né? Essa é a nossa ideia. No mais, até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie.
Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Diretora de Marketing, Helena Posses Leitão. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil, x.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.